Uma das coisas mais comuns no nosso desenvolvimento parapsíquico é não prestarmos atenção nos acontecimentos. E quando conversamos com alguém com quem convivemos, vamos descobrir muitas coisas. Ó, aqui está minha irmã Ana Laura, que vocês conhecem, adoro fazer vídeos com ela, está visitando, eu tinha que explorar um pouquinho, mas nós vamos falar umas histórias nossas de experiências em conjunto, mas o importante aqui não é a experiência, senão chamar a atenção para cada um de nós para situações que nós possamos ter vivido e que não soubemos valorizar, e agora pode ser o momento para nós reavaliarmos. Se você quiser pegar. Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós falamos sobre desenvolvimento espiritual e na vida física, assumir controle da nossa evolução, e nós vamos falar hoje sobre experiências vividas na infância e na juventude. Eu tenho aqui comigo a Ana Laura. Nós hoje trabalhamos juntas, vocês já viram alguns vídeos nossos juntas, mas obviamente isso é uma coisa relativamente recente, de nós termos esse contato e conversarmos a respeito destes assuntos ligados à espiritualidade, à nossa sensibilidade. Mas nós estivemos conversando e nós vimos algumas coisas que nós gostaríamos de contar para vocês. Situações que tivemos em conjunto na infância e que nunca prestamos atenção. E acho muito importante que cada um de nós pensemos sobre isso. Você quer se apresentar, Ana Laura? Falar um beijinho? Olá a todos, eu sou a Ana Laura. Muito contente de estar aqui com vocês, e não sei se está bem para você, Nancy, mas eu queria trazer uma situação que nós soubemos recentemente, de algo que nós já tínhamos desde criança, mas nunca falamos uma para outra, aquele tipo de coisa que você nunca diz, mas que foi muito interessante saber disso. Qual deles? Daquela situação que nós duas tínhamos uma sensação muito estranha ao passar numa parte da casa. Eu só fiquei sabendo daquilo quando você estava fazendo a sua pesquisa, porque daí você fez as perguntas para mim, e aí foi que eu respondi, e aí foi que você Olha só soube. Que coisa mais maluca, né? Eu estou fazendo aquela pesquisa sobre pessoas que tiveram experiências parapsíquicas na infância. E vou entrevistar a Ana Laura. E aí é que ela vai falar um monte de coisas que eu falei, ué, mas eu também via isso, também sabia isso. E isso foi há 2, 3 anos. Então, é mesmo muito bom da gente ver que às vezes tem detalhes que passam. Se você tem parentes que estiveram com você na infância, um tio, pai, mãe, um irmão próximo, e que você possa perguntar, consultar sobre algumas das suas experiências, vale a pena, né, Ana Laura? Porque nós aprendemos tanto falando sobre isso. Olha, vocês não reparam não, porque eu e a Ana Laura aqui choramos de rir agora há pouco, viu? Porque eu não tenho prática. Isso é típico. Ok. Porque agora, meia-noite, e só que a nossa vontade de fazer o vídeo é tão grande que a gente terminou a aula e veio sentar aqui. Porque nós queremos compartilhar muito isso com vocês. Você quer contar a história de como é que a gente percebia ali o corredor? Vou dizer a maneira que eu percebia, que na realidade era assim, era uma casa um pouco alargada, não é? Então tinha um quarto da frente, um corredor, e a sala era mais profunda. Então para mim era assim, a cada vez que eu passava no corredor eu sentia como assim um pequeno... um arrepio, uma presença, como se houvesse, como eu vou dizer, como se tivesse cheio uma parte, não estava vazio, eu passava, havia algo, entende? Eu sentia que havia algo, eu diria mais como uma presença, e então eu sempre ia. Se alguém me pedisse, eu preciso ir lá buscar alguma coisa no quarto da frente da casa, né? Eu ia. Eu era muito durona, então eu ia com medo, mas eu ia de qualquer forma. Mas eu tinha que fazer muito esforço. E eu nunca disse nada a ninguém, porque eu ficava assim, na minha cabeça eu pensava que se eu conseguisse continuar sempre enfrentando aquilo, se eu conseguisse, então aí eu ia sobrepassar aquela situação, entende? Ia deixar para trás aquela situação, mas eu passei por isso muitas vezes. Agora adivinha por que ela ia tanto no quarto do fundo? Então, como eu não queria passar no corredor, fazia até assim para desviar. Ana Laura, pega tal coisa para mim. E ela sempre foi muito querida e muito valente. Já se vê que ela era a valente, tá bem que agora os nossos papéis estão mais igualados, mas tinha mesmo uma coisa muito estranha no corredor. E agora, fazendo essa entrevista com criança, Ana Laura, eu vi
Quantas crianças têm isso, de ter um determinado ambiente na casa, onde dá a impressão que tem alguém ali ou algo ali que amedronta. Então as crianças, elas passam por aquele lugar, ou passam rápido, ou passam prestando atenção, ou às vezes não querem dormir num determinado cômodo, porque tem esse tipo de impressão. Eu acho que o ponto principal aqui, né, que a gente quer compartilhar com vocês, um pouco assim da nossa união, do nosso carinho em dividir isso com vocês e falar um pouco de como que a gente se desenvolve por caminhos tão diferentes. Nós tínhamos tantas experiências parecidas quando criança e quando, obviamente, ficamos maduras, cada uma vai para um tipo de trabalho, cada uma vai para um lado e nos desenvolvemos do ponto de vista energético, da nossa sensibilidade, por caminhos muito diferentes. Mas, ao chegarmos ao ponto de trabalharmos juntos, nós vimos como, de uma forma ou de outra, a vida nos ensinou, não é isto? Tantas coisas parecidas, e hoje a Ana Laura é uma das pessoas mais experientes que tem com fenômenos extrafísicos, fenômenos de energia, ajudar pessoas, viajar pelo mundo afora. Os maiores abacaxis que a gente tem, às vezes, internacionalmente, energeticamente, é a ela que nós vamos colocar para cuidar. E é muito interessante de ver isso. E a mensagem que nós queríamos muito passar para vocês, e nós falamos, é assim: é tão importante nós valorizarmos o que temos e a maneira que nós nos desenvolvemos, que para mim foi um tipo de experiência, para ela foi diferente, e nós agora podemos ver que de uma maneira ou de outra a gente aprendeu igual, né? Não, exatamente, por caminhos diferentes, eu acredito, não é? Mas enfrentando as situações e observando as diferenças e observando a sua reação, nós duas sempre tivemos isso. Sempre tivemos. Sempre fomos muito observadoras, não é? E aquela, só voltando um pouco na coisa da presença, que tem um detalhe que eu não comentei, que havia um certo horário, porque sim. Durante o dia eu não sentia aquilo, era mais à noite. Então eu não sei se era o mesmo com você, isso aí agora eu acho que eu sentia o dia inteiro. Acho que qualquer momento que eu passasse no bendito corredor, sabe aquelas casas antigas, aquele corredor que você olha assim, você fala, ainda tem um corredor para passar. E estreitinho, tinha um quartinho assim no meio do corredor, né? E ali no quartinho tinha algo esquisito, né? Que a gente passava, a gente dava uma desviadinha, era a gente mesmo tinha medo de dali para frente, que tinha algo medo. Estranho. Mas bem, enfim, é isso. Enfim, é interessante sim, porque às vezes a gente não valoriza ou acha que não tem importância, ou acha que o outro vai reagir de forma estranha, ou achar aquilo estranho. E só depois, agora, a gente vem falar e entender o quanto isso faz parte, marcou e quanta gente tem a mesma coisa, e quantas pessoas não sabem como reagir, porque no nosso caso foi uma coisa pequena, não é? Pequena, Mas pequena porque nunca nos traumatizou, né? Não, nesse nunca sentido, vimos não teve nada, não tivemos repercussões maiores, não. Mas um ponto muito importante é assim, e para você? Como foram as suas experiências? Não subestime. Eu vejo muito aqui, sabe, Ana Laura? As pessoas que elas pensam assim, não, é porque aquela experiência do fulano é especial, é muito grande, é muito importante. E muitos de vocês pediram, né, que a gente compartilhasse mais experiências. E nós vamos fazer isso. Eu vou escolher algumas e vou pedir para a Ana Laura escolher experiências delas para a gente vir e contar. Contar para você o que a gente fez de bom, o que a gente errou. Que a gente entendeu muito bem e o que na época poderia ter feito melhor. Porque eu acho que a gente tem que dar aqui a noção de que existe um limite do aprendizado para todos. E não tem que ser do jeito A ou B, que tem que ser perfeito, que viu, que teve a clarividência, que sabia tudo. Não. Há muitas coisas que às vezes nós superestimamos. Tivemos a percepção suficientemente clara e na época não prestamos atenção. Por outro lado, é muito importante tomar cuidado, que a gente sempre fala, né? Que as pessoas começam muitas vezes a estudar sobre isso e aí elas fazem o oposto. Ao invés de subestimar, tudo elas exageram, aumentam, supervalorizam. E isso traz um problema muito grande, porque as pessoas ficam inseguras. E é uma situação que a pessoa acha que se ela não teve, por exemplo, uma projeção, em que ela sentiu sair do corpo, sentiu claramente, sentiu o estado vibracional e viu o seu corpo, isso quer dizer então que ela falhou. Mas e aquela coisa da gente aprender com a própria experiência? E daí desenvolver e saber valorizar o que tem de bom. Isso é muito importante. Então eu acho que era esse o recado que eu queria dar, né? E que a gente queria aqui trazer e falar com vocês juntas. E esperamos poder contar muito. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, era só dizer um adeus e agradeço muito e seguimos compartilhando, não é?
E vamos colocar para vocês aqui no final, em um instantezinho, uns vídeos mais aqui que vocês podem acompanhar, inclusive uma entrevista com a Ana Laura sobre o processo do medo de sair do corpo. Ela faz pesquisa sobre isso, então vou mostrar aqui algo que a gente conversou uma vez e vamos seguir compartilhando. Então fique de olho no que vem aqui, tá bom? Em um momentinho nos vemos. Até o próximo vídeo. Até já!